Gratidão, ser grato pelas coisas, ser grato pelas pessoas, né, que estão à nossa volta, aquelas pessoas que a gente acha que é muito funcional. Mas você já parou para pensar, a maioria das interações que as pessoas fazem com você, será que é por preocupação, que elas estão dispostas a te ajudar, ou que elas querem alguma coisa em troca? Não é verdade? Por que eu falo isso? Porque hoje a gente está muito nessa moda de ser grato por todas as coisas, né? Você precisa agradecer por tudo, por coisas ruins, por coisas boas, por, por porcarias e merdas que acontecem na sua vida. Você tem que agradecer. E na realidade isso não é tão necessário assim. Eu vejo isso até pelos atendimentos, né, em clínica, que a maioria da gratidão que nós temos foi por causa de uma educação que nós tivemos por causa dos nossos pais, dos nossos avós, os pais com os pais dele e por aí diante. É. E aí a gente vai absorvendo tudo à nossa volta, seja de bom ou de ruim também. Então, a gente tem que deixar um pouco isso de ser grato, porque tem muita coisa que não merece a sua gratidão, não é verdade? E tem muitas outras coisas que você precisa ser ingrato para que as coisas mudem. Mas antes de continuar, se inscreve aí no nosso canal, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque quando você faz isso, você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. E se eu falasse para você que as pessoas, na verdade, não estão nem aí, né, para você, mas o que você produz para elas é uma realidade. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a maioria das vezes, grande parte das vezes, as pessoas elas esquecem de você, ou às vezes elas moldam um comportamento, uma situação, para que elas tenham um ganho a partir daquilo que você pode produzir para elas. Pessoas têm suas próprias crenças, seus próprios impulsos, seus próprios desejos, né? E felizmente ou infelizmente, até por uma perspectiva muito mais evolutiva, se a gente pegar os nossos ancestrais, se a gente voltar um pouquinho ou um pocão no tempo, a gente percebe que em determinados momentos o homem, né, o Homo sapiens, os hominídeos, eles precisaram ser, entre aspas, mais egoísta para perpetuar a sua espécie, né, a si mesmo, pessoas da sua família, com uma questão de mais autopreservação, né, seja de uma pessoa ou de todos da família. E isso é muito interessante, né, porque isso ainda volta muito nos dias de hoje, e você vê pessoas que elas são muito egoístas, né? Eu acho que todo mundo é em certo patamar, em certa condição ou em toda a condição. E isso nos faz pensar que a gente não precisa estar disposto para todo mundo, né? Você não precisa fazer tudo que as pessoas pedem para você fazer. Não é uma condição para ser feliz você ter que ser grato por coisas que são ingratas, por pessoas que são ingratas, que te fazem mal, que te causam um desequilíbrio emocional, te deixam ferrados, te desestruturam emocionalmente. Né? Você não precisa ser grato por coisas que não são boas. Ah, Gerson, mas existe uma sociedade XYZ. Existe, né? Quem, quem monta a sociedade, quem cria a sociedade é a própria raça humana, é o próprio homem, é a própria mulher. E muitas vezes, na maioria das vezes, como eu já disse,
Existem pessoas que estão lá só para usar dessa sua energia cognitiva. Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você interpreta até de funcional, e aí você fica nesse ciclo sem fim por causa de uma educação religiosa, por causa de uma educação moral, onde você não pode falar mal de alguém, nossa, não, você não pode pensar assim, você tem que ficar no mesmo lugar. E se você pensar de forma diferente, se você ser ingrato, a culpa é sua. Né? Olha, você não pode pensar nisso, porque a culpa ela é sua. E por que a culpa é sua, cara? Por que a culpa é sua? Não é sua, né? As pessoas também são culpadas e devem ser responsabilizadas pelas coisas que fazem. E a gente esquece isso porque nós vivemos em uma sociedade, em um ambiente, fale do jeito que você quiser, que estimulam pessoas a suportarem coisas que elas não deveriam suportar. E isso é um desrespeito para com o próximo, para com você mesmo, né? Você aceitar isso e empregar isso na sua crença, no seu repertório comportamental, é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito disfuncional. É isso que cria e vai potencializando transtornos de ansiedade, depressão, isso potencializa transtornos crônicos, né, como o próprio transtorno bipolar, TDAH, por exemplo, né, já que não posso reclamar de nada, então o culpado sou eu. Isso não é verdade. Como é que você sai disso? Ativando o seu córtex pré-frontal. Sabe o que é isso? É a parte do seu cérebro que ela vai criar, ou melhor, que ela vai analisar de forma realística na realidade. Você vai olhar para a realidade e você vai ver que está acontecendo alguma coisa ruim com você, com a pessoa do seu lado, e você vai falar. E você vai, de acordo com as suas crenças funcionais, você vai se deparar com crenças disfuncionais que o ambiente, a sua família, você mesmo, tudo criou à sua volta para você suportar, para você ser grato a uma coisa que não é para você ser grato. Né? Quando você vê pessoas que passaram por relacionamentos tóxicos, né? Por exemplo, não, eu tenho que ser grato porque 12 anos da minha vida essa pessoa pelo menos dormia comigo, pelo menos colocava alguma coisa em casa. E aí você mantém um padrão tão catastrófico e de uma dependência emocional tão ferrenha, tão severa na vida dessa pessoa, que essa pessoa não consegue sair. Que essa pessoa às vezes tenta alguma coisa contra a vida dela. Então, sai desse sistema límbico emocional, né? Sai um pouco dessa perspectiva de medo, aonde você vai perder alguma coisa. Não posso falar, eu não posso ser ingrato. Né? Gratidão é o cacete. É o cacete. Por quê? Porque você não está realmente recebendo aquilo que é muitas vezes do seu direito. Você mais faz do que recebe. Então, não precisa ser grato por coisas que são disfuncionais. Eu sei que é difícil isso, né? Mas eu tenho uma proposta de comentar realmente isso com vocês. O nosso mundo não é respeitoso com todo mundo, né? Mas diante dessas situações, vaza. Realmente isso, vaza. Antes que você crie uma dependência de pessoas, ambientes, situações, coisas que te levem para o fundo do poço. Aquela parte do poço onde nem o ossinho da galinha chega, né? Nem o talo do vegetal chega, para quem é vegetariano. Então pensa isso. Você não precisa aceitar tudo. Você não precisa levar em consideração aquilo que não considerou a sua situação. Pais, cônjuges, filhos, irmãos, patrão, tudo isso. Veja você mesmo, antes que seja tarde demais
não tarde mais, né? Mas que o término ou afastamento seja tão difícil que você vai se manter naquele ciclo de manutenção da dor pro resto da sua vida. Por isso, seja ingrato, seja ingrata. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Fazendo assim, vocês sabem, eu sempre falo, vocês me ajudam a alcançar mais pessoas e mostrar para essas pessoas a serem funcionais, de acordo com a psicologia e com a terapia cognitivo-comportamental. Certinho? Até o próximo vídeo. Grande abraço e fique bem.